Olá, estamos já nos últimos dias de janeiro de 2023, mas aqui na nossa história nós estamos em 13 de março de 1936. É a nossa viagem ao século passado, as coisas que aconteceram na Alemanha e nos países em volta, que acabaram culminando na Segunda Guerra, né? Uma Estamos lendo esse livro, eu lendo, você ouvindo, refletindo sobre os fatos históricos para nos ajudar a compreender coisas que estão acontecendo agora no Brasil e no mundo. Vamos lá? Neste vídeo agora, nós começamos com uma descrição do dia 13 de março de 1936, feita na cidade de Karlsruhe, que é também na Alemanha. Assim escreveu William Shirer. Nesta cidade, a um tiro de canhão da linha Maginot, Hitler pronunciou esta noite o seu primeiro discurso eleitoral, entre aspas. Trens especiais chegaram durante todo o dia, vindos das cidades vizinhas, trazendo tanto os fiéis nazistas como também todos aqueles que receberam ordens para vir. A reunião foi realizada numa enorme tenda, onde o ambiente se tornou de tal forma sufocante que saí dali antes mesmo da chegada de Hitler, regressando ao hotel, onde em seguida a um bom jantar e a uma garrafa de vinho, em companhia de quase todos os demais correspondentes, ouvi o seu discurso pelo rádio. Nada de novo nas suas palavras, embora mais uma vez tivesse insistido na velha tecla dos seus desejos de paz e amizade com a França. Com certeza, estes renanos não desejam outra coisa, outra guerra com a França. Mas a reocupação da área pelas tropas alemãs deve ter-lhes inculcado na cabeça um pouco das ideias nazistas. O fato é que eles se mostram histéricos como os outros alemães. Depois do discurso, fui a um Kneipe, em companhia de um chofer de táxi que me conduzira pela cidade durante o dia, e juntos tomamos alguns schnapps. Meu chofer revelou-se um comunista, referiu-se assintosamente aos nazistas e profetizou o seu próprio colapso. Foi um alívio ter encontrado ao menos um alemão contrário ao regime. Aliás, ele me disse que existem muitos outros nas mesmas condições, mas eu, às vezes, duvido de que seja assim. 29 de março de 1936. Um maravilhoso dia dos princípios da primavera, o de hoje, escolhido para a eleição. E segundo as cifras apresentadas por Goebbels, 95% do povo alemão aprovaram plenamente a reocupação da Renânia. Alguns dos correspondentes que visitaram os locais de votação durante o dia registraram certas irregularidades. Mas não resta a menor dúvida, penso eu, de que a maioria do povo alemão, nazista ou não, aprovou o golpe de Renânia. Da mesma forma que também é verdade que foram poucos os que ousaram votar contra Hitler, receando serem descobertos. Soube esta noite que em Neukölln e Wedding, dois antigos redutos comunistas da área de Berlim, as cédulas marcadas com um não sumiram a 20% dos votantes e que os habitantes desses lugares subiram, as cédulas marcadas com não, subiram a 20% dos votantes e que os habitantes desses lugares sofrerão as consequências dessa atitude dentro de mais alguns dias. Ontem, o novo Zeppelin, que vai ser batizado com o nome de Hindenburg, passou majestosamente sobre o nosso escritório, fazendo ouvir o ronco dos seus motores. Há dias, fui a Friedrichshafen para inspecioná-lo e devo confessar que se trata de uma maravilha de gênio da engenharia alemã. No seu voo de ontem, o novo Zeppelin fazia a propaganda do regime, concitando a população a votar com o seu ja, ou seja, com o seu sim. O Dr. Hugo Eckener,
que prepara o novo dirigível para sua viagem inaugural ao Brasil, objetou contra o fato de fazê-lo voar este fim de semana, argumentando que o seu aparelho ainda não se achava suficientemente experimentado. Mas o Dr. Goebbels insistiu. Eckener, que não morre de amores pelo regime, recusou-se a assumir ele próprio o comando do dirigível, embora permitindo ao capitão Lehmann que ficasse em seu lugar. Disse que o Doctor está louco de raiva e disposto a dar cabo do Dr. Eckener. Berlim, abril, sem data. Um encantador almoço hoje na residência do embaixador Dodge. O Dr. Eckener, que deve partir brevemente para os Estados Unidos, a fim de solicitar pessoalmente ao presidente Roosevelt a cessão do gás hélio necessário ao enchimento dos reservatórios do seu novo Zeppelin, ao que parece, existe por lá uma oposição a isso, foi o hóspede de honra. Narrou-me uma anedota após outra sobre Goebbels, por quem nada mais sente senão um grande desprezo. Alguém o interrogou sobre a votação realizada a bordo do Hindenburg, enquanto mesmo fazia o seu voo de propaganda. Goebbels marcou um novo recorde, respondeu ele prontamente. O dirigível levava 40 pessoas a bordo e foram contados 42 votos que traziam o "ja", sim. Goebbels proibiu a imprensa de fazer a menor referência ao nome do Dr. Eckener. Berlim, 2 de maio de 1936. Os italianos entraram hoje em Addis Ababa. O Negus fugiu. Mussolini triunfou, em grande parte com o auxílio do gás de mostarda. Dessa forma é que os etíopes foram derrotados. Triunfos também sobre a Liga, com seus blefes. Foi com o auxílio deles que conseguiu evitar a imposição das sanções sobre o petróleo, capazes de sustar a sua marcha. Captamos um discurso em que o Duce pronunciou hoje do balcão do Palácio Venezia, em Roma. Muita farofa sobre 30 séculos de história, sobre a civilização romana e triunfo sobre a barbárie. Mas, que barbárie! Ragusa, Iugoslávia, 18 de junho de 1936. Gozando umas férias magníficas no litoral dálmata. Este lugar tem tudo: mar, sol, montanhas, flores, bons vinhos, boa comida, um povo muito amável. Os Knickerbockers, de regresso de Addis Abeba, também estão passando as férias em nossa companhia. Agnes espera um bebê dentro de alguns meses. Nick, cheio de histórias fantásticas sobre a maneira pela qual os correspondentes procuravam enganar-se uns aos outros na capital etíope, contando como morrera o pobre Bill Barbour, do Chicago Tribune, e fora enterrado por lá mesmo, descrevendo o bombardeio de Dessier, narrando a confusão e a desordem alucinantes de um asilo de leprosos em Djibouti e muitas coisas mais. Passamos o dia todo em brincadeira, nadando, palestrando e lendo. À noitinha, descemos para o café, situado na parte baixa do Porto Velho, onde bebemos, comemos e dançamos. Acabei de ler A Montanha Mágica, de Thomas Mann, uma novela maravilhosa, além de um livro de Tchekov, de que gostei tanto quanto de seus contos curtos. Ragusa, Iugoslávia, 20 de junho de 1936. Passei hoje um mau quarto de hora. Enquanto Nick, Agnes e eu tomávamos o nosso breakfast no terraço do hotel, situado a cerca de 1 quilômetro da cidade, ao longo do litoral, Tess desceu até lá para bater algumas fotos. Inesperadamente, 2 aviões militares de bombardeio surgiram sobre Ragusa e começaram a fazer diversas acrobacias. Um fato, aliás, muito curioso, pois os 2 aparelhos pareciam demasiadamente pesados para isso. A certa altura, um deles entrou num voo de mergulho dirigido exatamente sobre o centro da cidade. Agnes virou o rosto. O avião não conseguiu sair inteiramente do mergulho, ou melhor, pareceu partir-se em 2 em pleno ar, justamente quando tentava ganhar altura e passava mesmo sobre o teto das casas.
Ouviu-se uma grande explosão, seguida de enormes labaredas. Pensei imediatamente em Tess. As chamas pareciam sair exatamente do lado da catedral, o lugar que Tess disse que pretendia fotografar. Eu estava apenas vestido com um calção, uma camisa e sapatos de praia. Devo ter saído do hotel automaticamente. Corri pela estrada abaixo até a cidade. Algo me dizia que ela estava lá. Várias casas ardiam quando cheguei à pequena praça fronteira à catedral. Policiais transportavam formas enroladas em lençóis deitadas sobre macas. Comecei a olhar por baixo dos lençóis. Depois parei. Andei pelo meio do povo que se aglomerava nas ruas. Nenhum sinal de Tess. Fiquei nervoso. Comecei a chamar pelo prefeito da cidade, pelo governador, por qualquer um que me pudesse informar. No fim, foi um alívio. Saia da frente. Quero pegar isso. Tess olhava através da lente de sua Leica. Estava a 100 passos de distância, contou ela depois de bater as chapas, quando viu o avião espatifar-se na queda. Mais tarde. Parece que os dois pilotos tinham conhecido ontem à noite duas lindas pequenas da cidade. Para aumentar a aventura romântica que iniciaram, pediram-lhes que ficassem às janelas de suas casas pelas 8 horas da manhã de hoje, prometendo mostrar-lhes algo excitante. Morreram 10 pessoas, inclusive um dos pilotos enamorados e sua admiradora. Ragusa, 22 de junho de 1936. Tomei hoje um naviozinho que me levou a uma pequena cidade situada a 24 quilômetros daqui, subindo a costa para apreciar uma capela desenhada por Mestrovich, na qual dispôs algumas das melhores obras de escultura que vi até hoje. É uma coisa magnífica. A arquitetura, os relevos, as estátuas, tudo disposto na melhor e mais linda harmonia. Desde aquele dia em que pus os olhos sobre as obras de El Greco, expostas no Museu do Prado, em Madrid, nunca mais vi uma obra de arte que me causasse tanta admiração. Berlim, 15 de julho de 1936. Comecei a escrever uma novela. Que Deus me ajude. Local, a Índia. Estive lá 2 vezes, em 1930 e 31, durante o movimento de desobediência civil chefiado pelo Mahatma Gandhi, e a verdade é que a Índia não me sai da memória. Berlim, 18 de julho de 1936. Distúrbios na Espanha, uma revolta da direita. Tiroteios em Madrid, Barcelona e outras cidades. Berlim, 23 de julho de 36. Os Lindberghs estão em Berlim e os nazistas, chefiados por Göring, estão se desfazendo em amabilidades para com eles. Hoje, por ocasião do almoço que lhes foi oferecido pelo Ministério do Ar, Lindbergh falou um pouco demais, advertindo os seus ouvintes para o fato de que o avião se transformara num instrumento de destruição de tal maneira mortífero que, a menos que aqueles integrados na aviação se disponham a encarar suas pesadas responsabilidades e consigam uma, entre aspas, nova garantia baseada na inteligência, o mundo todo, em geral, e a Europa em particular, estão votados a prejuízos irreparáveis. Foi uma advertência perfeitamente oportuna, de vez que Göring está construindo a mais mortífera de todas as forças aéreas da Europa. Esta tarde, comentando o discurso, a DNB informou que as observações de Lindbergh causaram uma forte impressão, do que duvido. Mal-estar seria o termo mais apropriado. Ainda esta tarde, a Lufthansa convidou alguns correspondentes para um chá oferecido no aeródromo de Tempelhof ao casal Lindbergh, aparentemente sem informá-lo da nossa presença, com receio de suas objeções, conhecida como é a fobia de ambos pela imprensa. Foi a primeira vez que o vi depois de 1927, quando fiz a cobertura de sua chegada triunfal a Le Bourget, após a travessia do Atlântico. Fiquei surpreendido ao verificar a insignificante transformação por que ele passara, exceto na sua aparente confiança em si mesmo, agora muito maior que naquele tempo. Mais tarde, efetuamos um voo
no maior avião terrestre da Alemanha, o Marechal von Hindenburg. Quando sobrevoamos o Wannsee, Lindbergh assumiu o comando do aparelho e espantou-nos com o que fez, diante das proporções do avião, aterrorizando a maioria dos passageiros com algumas manobras sensacionais. Disse que os Lindberghs ficaram favoravelmente impressionados com o que os nazistas lhes mostraram. Pessoalmente, ele não demonstrou nenhum entusiasmo ao encontrar-se com os correspondentes estrangeiros, que têm a alegria perversa de abrir os olhos aos visitantes do Terceiro Reich, tirando-lhes as ilusões sobre o que veem. Da nossa parte, não fizemos nenhum empenho para que ele nos concedesse uma entrevista. Berlim, 27 de julho de 36. Parece que o governo espanhol está levando a melhor. Dominou a revolta em Barcelona e Madrid, as duas maiores cidades do país. Mas trata-se de um caso muito mais importante do que parecia há uma semana. Os nazistas estão contra o governo espanhol, e nos círculos do partido já se começa a falar em auxílio para os rebeldes. Terra trágica a Espanha. E exatamente agora, quando a República se mostrava tão promissora. Mas o interesse de Berlim está concentrado nos Jogos Olímpicos, com o início marcado para a próxima semana. E os nazistas estão se excedendo a si mesmos, a fim de criar uma impressão favorável aos visitantes estrangeiros. Construíram um magnífico campo de esportes, dotado de um estádio com capacidade para 100.000 espectadores, outro para as provas de natação, capaz de alojar 10.000 assistentes, e outras coisas mais. Paul Gallico está aqui. Jantei hoje na sua companhia e na de Eleanor Holm Yarrett, um fenômeno da natação americana, que tem uma carinha linda e que parece vai ser desclassificada da nossa equipe de nadadores por ter abusado um pouquinho do champanhe ainda a bordo durante a viagem. Hoje ficamos por aqui. A partir de amanhã teremos as Olimpíadas de 1936. Espero que você esteja gostando. Comente, faça perguntas, interaja com a gente.